Desabafei, pô, não aguentei não. Cê é louco, o bagulho é doideira, mano. Um salve para quem nos escuta, esse é mais um Maconhômetro Debate começando, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com a Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, com a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha no Brasil e no mundo. A plataforma é uma entidade que estimula o desenvolvimento de políticas que garantam a autonomia e a cidadania de pessoas que usam drogas, como o efetivo direito à saúde e ao tratamento em liberdade. É uma parceira e apoiadora do Cannabis Monitor. Eu sou Monique Prado e nesse episódio nós vamos debater sobre as marchas da maconha. Essa que é a maior manifestação política e cultural antiproibicionista do país, que reivindica a mudança de uma lei racista e injusta, que proíbe uma planta de existir e massacra pessoas negras e pobres em nome dessa proibição. As marchas estão aquecendo seus tambores para ocuparem as ruas de todo o Brasil nas próximas semanas e nos próximos meses. E nesse episódio nós vamos falar sobre a consolidação das mesmas entre os movimentos sociais brasileiros, além de repercutir os recentes ataques de figuras conservadoras com tentativas de criminalizar e proibir a marcha da maconha em alguns municípios. São exemplos os projetos de leis protocolados nas câmaras municipais de Sorocaba, Campinas, Limeira e Jundiaí, no interior de São Paulo, em João Pessoa, na Paraíba, Jaboatão, dos Guararapes e Recife, em Pernambuco. As iniciativas, todas de parlamentares bolsonaristas, não são apenas patéticas, mas flagrantemente inconstitucionais, uma vez que o STF já julgou há mais de 10 anos a constitucionalidade da marcha e o seu direito de livre reunião e manifestação do pensamento. De qualquer modo, os últimos 4 anos de desgoverno Bolsonaro infelizmente empoderaram os obscurantistas, negacionistas e falsos moralistas de plantão. E o reacionarismo está fortalecido em muitos espaços legislativos. Eles se alimentam politicamente dessa pauta e atacam os movimentos progressistas, visando se fortalecerem com suas bases eleitorais conservadoras. Para aprofundar essas questões e contextualizar o ouvinte do Maconhômetro sobre as organizações das marchas pelo Brasil, além de repercutir a ofensiva dos obscurantistas, nós recebemos para debater esse tema com a gente os ativistas Diva Sativa, que é uma mãe jovem, negra, que constrói a Marcha da Maconha de São Paulo e também atua nas marchas periféricas da cidade e na Bloc Feminista. Possui muitas vivências nas quebradas e nos corres antiproibicionistas. É corintiana, psiconauta e entusiasta da redução de danos. Ativista por uma nova política de drogas pautada em direitos humanos e na justiça social. A Fran Silva, que é fotógrafa, ativista antiproibicionista, uma das fundadoras da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a RENFA, e organizadora da Marcha da Maconha do Recife desde 2010. E o Paulo Mariantes, que é advogado popular, ativista atuante na área de saúde e direitos da população LGBTQIA+, integrante da Marcha da Maconha de Campinas e da Articulação Nacional de Marchas da Maconha. Enfim, só fera nesse papo de hoje e eu tenho certeza que será uma troca muito rica. Olá Diva, olá Fran, olá Paulo, sejam muito bem-vindos ao Maconhômetro Debate. Estou super animada para trocar com vocês. Eu quero pedir licença aqui, obrigada Monique, ao Cannabis Monitor e ao Maconhômetro que estão me recebendo, obrigada de verdade. É muito importante a gente estar aqui ocupando esse espaço e eu acho que a marcha dá uma voz muito importante para a gente poder chegar aqui, porque a gente foi colocado nessa guerra alheio à nossa vontade. Então a gente quer fazer parte da solução também. Tamo junto. Saudações antiproibicionistas, que massa. Agradecer primeiramente ao convite, agradecer a todos vocês que estão aí também nos ouvindo. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui e falar um pouco da Marcha da Maconha do Recife, que vem em sua 16ª edição. Salve, agradeço o convite, Maconhômetro, muito legal. A Monique está aqui nessa mediação. Muito orgulho também e honra estar aqui nessa atividade com a Diva, com a Fran. A gente tem uma luta muito grande. Campinas está agora com um projeto de lei querendo proibir a marcha, assim como já foi em Sorocaba. Em outros lugares do país está acontecendo isso. E a gente vai dizer para eles que as marchas vão continuar nas ruas por uma coisa fundamental. É nas ruas que a gente vai mudar esse país, então a gente não pode abrir mão delas. Estamos aí na luta. Vamos fazer uma boa discussão. Valeu! Sensacional, galera. Muito bom estar aqui com vocês. E, bom, eu queria propor de começarmos explicando para os nossos ouvintes como é a cena canábica nos seus estados e como está a construção da marcha que vocês integram, as suas características e seus principais desafios. Fran, como que é a construção da marcha de Recife? Bom, gente, a marcha aqui, ela existe desde 2008, né?
Inclusive, foi um ano bem desafiante a primeira marcha, porque foi um ano que aconteceu a proibição da marcha da maconha em mais ou menos em 9, 10 cidades na época, né? E aí a marcha, ela consegue sair. Em 2008, que inicia, eu não estava ainda na construção, né? Mas eu consegui participar de ir presencialmente. Em 2010, que eu chego na Marcha da Maconha do Recife, muito nessa curiosidade de entender quem eram essas pessoas que organizavam a Marcha da Maconha, né? Muito no intuito, porque eu venho de periferia, né? Sou da comunidade aqui da Brasilite, e dentro desses históricos que a gente já sabe, né? As violências diárias que acontecem da polícia entrando no nosso território, de pessoas sendo presas, aconteceu algo muito forte, bem próximo de mim, que foi perder uma amiga, né, com 15 anos de idade, assassinada pela polícia por conta da guerra às drogas. E isso me despertou, porque até então eu não conhecia a marcha, e isso me despertou essa curiosidade de entender quem era essa galera que estava discutindo a marcha da maconha, já que era todos os dias, né, a polícia entrando dentro desse meu território. E aí eu chego em 2010, quando eu chego em 2010 também se juntam várias outras mulheres, né, que se somam a essa luta, e a gente juntas consegue trazer um outro debate político, porque assim como a maioria das marchas da maconha, a maioria eram construídas por homens brancos, homens de partidos políticos, pessoas universitárias que estavam ali muito mais por uma luta individual. Né? E quando chega essas mulheres, a maioria das mulheres também de periferia para a construção da Marcha da Maconha, traz um outro debate político, um outro debate muito mais, inclusive, coletivo, né? E aí a gente vem na nossa 16ª edição da Marcha da Maconha. Esse ano, todos os anos a gente se reúne, né, para inicia discutindo prioritariamente a conjuntura política do nosso estado, nosso local, para se chegar, inclusive, em um tema. E a gente vem com um tema esse ano que é democratizar a legalização sem morte e sem prisão. E aí, dentro dessa proposta, a Marcha da Maconha daqui de Recife, ela é bem simbólica, assim, porque é a periferia que vem para a marcha, né? E a importância também de ter nós, mulheres, dentro dessa construção, diante da gente ter o maior pessoas encarceradas, né, são mulheres. Então, a importância desse processo de interseccionalizar, né, que é a presença dessas pessoas num movimento muito importante do país, que é a Marcha da Maconha. E aí, não tem como a gente negar, né, que nessa perspectiva de entender a Marcha da Maconha como sendo esse instrumento fundamental para as lutas democráticas, né? E também eu acho que vale a gente ressaltar que são poucas as manifestações hoje no país inteiro que vão às ruas com uma data certa, né? Que é esse mês de maio, do Maio Verde, que a gente chama. E também não tem como a gente negar de como a Marcha da Maconha é esse maior movimento de transgressão, de ocupação das ruas, né, que vem se consolidando ao longo desses 20 anos, vamos dizer assim, no país, né? Então, isso, para mim, está muito relacionado também para a gente compreender sobre o que se trata a Marcha da Maconha, né? O objetivo que a gente aqui em Recife sai para marchar, que coloca a gente todos os anos na rua, porque assim como a Marcha da Maconha é esse instrumento revolucionário, ele também traz essa possibilidade da gente estar discutindo a mudança da política de drogas que a gente quer, né, como um todo. Então, estou bem feliz de como vai ser. A gente tem bastante desafio assim, esse ano, né? A gente está num governo novo, um governo de direita, né? Um governo que teve apoio de Bolsonaro. A gente já vem sofrendo alguns ataques, né, de candidaturas religiosas, né, fundamentalistas, que estão ameaçando, inclusive, da Marcha da Maconha não sair esse ano, né? Então, a gente tem uma deputada federal aqui, que é a Clarice Atécio, né, que está pedindo um reforço policial, inclusive no dia da Marcha da Maconha, para prender pessoas que estiverem fumando ou que estiverem vendendo, né, como ela traz, que pede reforço policial para conter esses ilícitos na Marcha da Maconha. A gente teve recentemente, inclusive, né, a Escola Livre de Redução de Danos, que vem sofrendo ataques. No Carnaval, a gente teve o caso de uma ação que a Escola Livre de Redução de Danos fez aqui em Olinda. A polícia chegar e apreender os kits de redução de danos que estavam sendo distribuídos. Então, a gente está bem ameaçado, né, de ter essas candidaturas que estão aí querendo proibir da gente marchar. E a gente tem se organizando em vários sentidos, assim, né?
Primeiro que a gente está acionando todos os movimentos de advogados populares, entrando também em contato com o Ministério Público. A gente está tentando recorrer até uma emenda jurídica, né, protocolada para garantir um habeas corpus que garanta que a gente saia em marcha, mas eu acho que, né, nesses 16 anos aí que a gente está marchando, é o primeiro ano que a gente está realmente bem atentos assim, do que é que pode vir a acontecer esse ano, diante de a gente ter um governo, né, totalmente que prega esse controle através da polícia, né? Mas estamos firmes, estamos aí nessa construção. A Marcha da Maconha daqui de Recife vai estar saindo no dia 20 de maio, às 4h20, e é isso. Excelente, Fran. Inclusive, muito bom, pegando o gancho no que você falou, ressaltar que o nosso último podcast aqui do Maconhômetro Debate falou sobre esse ataque que houve à escola de redução de danos. Então, para quem quiser ouvir e se aprofundar mais nesse assunto, é só correr lá para escutar. E, bom, Diva Sativa, nos fale, então, sobre a Marcha de São Paulo também, que, inclusive, é a maior marcha do nosso país, uma marcha linda, que sempre emociona as pessoas. A gente vê os vídeos e fica, nossa, que sonho ter uma marcha desse tamanho. Conta aí pra gente como é que é estar nessa construção. Da hora, Monique. É realmente, né? Se você olha assim, parece muito, vamos dizer assim, megalomaníaco o tamanho da Marcha de São Paulo, mas para chegar nesse tamanho de rolê foi fruto de bastante construção, né? Acho que vou começar a conversa então por aí, né? Para falar da marcha aqui de São Paulo, separei algumas coisas para destacar, porque a gente aqui na Marcha de São Paulo, a gente costuma falar que se você colar na marcha, se você buscar as fotos aí, você vai ver que é bem grande. E que se você colar na marcha, que você nunca vai ver a marcha inteira, porque é muita coisa acontecendo. Então nem a galera que tá na organização, nos grupos de trabalho, consegue acompanhar tudo que rola, né? Mas como a gente tá no trampo aí, na luta já há algum tempo, a gente vai observando algumas coisas, né? Assim como a Fran estava falando na fala dela também, quando eu cheguei também, a marcha já existia, né? A marcha aqui de São Paulo. Então, eu vou trazer as coisas que eu vou falar aqui são mais de uma visão. Eu faço parte da Marcha de São Paulo, mas também das marchas periféricas. Então, no começo da Marcha da Maconha de São Paulo, até chegar agora, 15 anos depois, a gente percebe que houve uma simbiose, né? Onde que tanto tinha uma questão de que o debate ele estava sendo feito ali, né? O debate dentro da academia, dentro dos meios do direito, né? Da medicina. E foi muito importante esses primeiros momentos assim de reacender, né, o debate a favor da legalização, mas que aí, quando a Marcha da Maconha começa ali também a existir, então vai se juntando a gente que, tipo assim, que é as vítimas, né? Que é as atingidas mais diretamente, assim. Então tem essa coisa dessa troca da Marcha de São Paulo nesses 15 anos, assim, que é de muita festa e muita luta, essa troca. Eu acho que tem uma coisa bem legal, assim, da Marcha de São Paulo, que conforme tá tendo essa mudança mesmo na organização da marcha, né? É uma marcha que ela vem entretecendo a cada ano. Ela vem crescendo, mas ela vem se alargando, porque vão entrando diversos blocos, né? Na marcha. Então, a gente está nesse momento de 15 anos, a gente está não só comemorando e revisitando várias coisas que aconteceram ao longo do tempo, como até mesmo os locais da reunião. Esse ano, a gente voltou a frequentar alguns locais que eram das primeiras reuniões. A gente voltou a estar lá dentro. E, ao mesmo tempo, a gente teve pela primeira vez as reuniões da maior marcha da maconha do Brasil, que foram nas periferias aqui de São Paulo, as reuniões da Marcha de São Paulo. A gente fez esse revezamento, né? Porque a Marcha da Maconha de São Paulo começou a ser feita também por pessoas das margens. Então, é natural que a organização comece a colar para as margens também. Então, acho que teve esse marco da nossa organização que é bem importante, assim, de ressaltar. E aí, eu estava conversando numa ocasião aí com o Renato Fileve,
E aí a gente até estava comentando que agora não dá mais para falar em Maio Verde, tem que falar em Ano Verde. Que agora é de 20 de abril a 27 de novembro, né? Do dia da maconha ao dia da cannabis medicinal tem marchas no Brasil inteiro e que isso é fruto de muito trabalho de base, mano. Porque o governo não queria que tivesse marchas, entendeu? Os conselhos não queriam que tivesse marcha. Só que a gente, como usuários, a gente decidiu se posicionar, né? A gente fez uma escolha em algum momento e aí muita trocação de ideia, muita força, muito sangue derramado, né? Para que a gente pudesse chegar aqui. E aí você perguntou, só para passar a palavra, né, Monique, você falou sobre a proibição das marchas e a criminalização da redução de danos. Aqui na Marcha de São Paulo, acho que a gente tem um trato, assim, que é não confiar na polícia, parça, não confiar no STF, entendeu? Porque os caras falaram em 2012 que a gente podia fazer a marcha. Agora, os caras mesmo protocolou uma lei falando que não podia fazer, então não dá pra confiar nesses caras, entendeu? A gente tem que lutar pela nossa autonomia e isso vai ser feito de pé no chão e nas ruas. Ou, como diriam os racionais, não confio na polícia, raça do caralho. Sensacional, Diva. É muito bom poder escutar vocês, assim, porque eu consigo perceber o quanto que a Marcha do Rio, ela tá passando por movimentos muito parecidos, assim. Quero escutar o Paulo Mariante também para ver a visão, né, que ele tá tendo, porque ele tem uma visão muito mais geral, ele tem muito mais contato com integrantes de outras marchas, né, do Brasil. Então, quero ver se realmente isso se confirma, assim. Mas é muito bom pensar na Marcha da Maconha como um ambiente que está se tornando cada vez mais preto, sendo que esse movimento, ele inicialmente, na década de 80, quando ele foi começando a se formar, ele vem dos grêmios estudantis, dos grêmios universitários, de uma galera muito acadêmica, de um grupo de pessoas que era muito embranquecido, e é muito legal ver isso se modificando, assim. A gente consegue sentir isso aqui também, na Marcha do Rio de Janeiro. Inclusive, tem muitas críticas à Marcha da Maconha do Rio de Janeiro, porque ela é feita em Ipanema, que é uma área nobre aqui da nossa cidade. E é muito bacana ver que, apesar desse espaço ser um espaço nobre, numa área de praia, a gente subverte o tempo todo essa ideia de que esse espaço não é nosso, porque o espaço da praia tem que ser, a gente luta, né? Não é um espaço democrático, mas é um espaço que tem esse confronto, que a polícia o tempo todo quer tirar as pessoas negras, que a polícia o tempo todo tira os jovens que vêm da periferia, das favelas, de dentro dos ônibus, para eles não estarem nesses espaços, e a gente consegue fazer uma marcha que é cada vez mais negra. Então, acho isso muito legal, e acho que a presença das mulheres, né, também faz, assim, traz um ganho muito grande para o movimento. Mas vamos lá, Paulo, conta pra gente aí essa sua visão aí, muito mais ampliada, sobre o que está rolando nas marchas da maconha do Brasil. Eu acho que tem uma coisa que é fundamental e que eu ouvi com muita força na fala da Fran e na fala da Diva, que é coragem, né? Coragem para meter a cara e fazer a coisa acontecer. E o que eu tenho percebido é que essa coragem, ela se alastra pelo país. Hoje a gente tem, olha que coisa fantástica, quase todas as capitais, eu espero que logo, logo todas, do Nordeste com marchas acontecendo, marcadas, umas vão acontecer logo, logo agora. No Sudeste, todas as capitais, no Sul, todas as capitais, na Centro-Oeste e Norte avançando também, muita cidade do interior pelo país inteiro, ou seja, essa onda ela está crescendo e eles não vão segurar. Então acho que é importante a gente entender como foi tão decisivo que várias pessoas tenham tido coragem. E aqui eu queria mencionar uma coisa, redução de danos, desde a primeira vez que falamos em redução de danos nesse país, o Estado burguês, esse sistema de justiça e polícia que só oprime, tentaram impedir. Né? Se pegar até uma de Souza, prefeita de Santos, quando começou essa política lá, foi ameaçada de prisão. Paulo Teixeira, que era deputado estadual, fez um projeto, por fazer um projeto, foi ameaçado de prisão. Então, a gente percebe que essas pessoas que meteram a cara e as que continuam metendo a cara hoje são fundamentais para que as coisas aconteçam. Então, hoje o cenário no Brasil é um cenário de muita esperança para a gente, porque o que tem de lugar, as pessoas nos procuram na articulação, lugares que nunca tiveram marcha, como é que a gente faz? Aí a gente orienta. Muito legal a Diva ter falado, uma coisa que a gente sempre fala, não tem que pedir autorização para ninguém, tem que comunicar que vai acontecer, não é autorizar coisa nenhuma, a gente vai fazer ponto, né? Nunca pedir permissão para a polícia, nem pensar.
Esses institutos não são nossos, as instituições não são nossas, não tem que fazer isso, né? E tem que se organizar. Eu fiquei maravilhado em São Paulo, que além da marcha central, eu tive a oportunidade de participar de pelo menos 2 periféricas, foi um negócio fantástico, assim, ó, dá para perceber a capilaridade que tem um movimento que aparece muito grande na Paulista, com aquele movimento que está ali na base, que é um movimento super concreto. E isso eu acho que é a grande diferença. Tem uma coisa que eu acho que às vezes a gente não leva em conta, embora eu também acho, concordo com a Diva, né, que o Supremo não é a nossa salvação. Quem salva a gente, é nós por nós. Mas olha só que louco, depois de 88, tá, que a gente passou a ter uma Constituição pelo menos mais democrática, a mais democrática da nossa história, o único movimento que precisou ir ao Supremo para ter declarado o seu direito de ocupar as ruas foram as marchas da maconha, nenhum outro, gente. Nenhum outro movimento viveu essa experiência. Isso é muito emblemático, demonstra demais quanto é ainda o tabu, o estigma, o preconceito, a discriminação em relação às chamadas drogas, a questão que envolve as drogas, entende? Então, Monique, eu acho que é importante a gente entender o papel que a gente está cumprindo. Hoje em dia, quem está organizando uma marcha da maconha está muito mais que organizando uma marcha da maconha, está garantindo direitos humanos e democracia nesse país, porque enquanto não for respeitado o direito das pessoas a organizarem as marchas, e enquanto a gente não tiver uma outra política de drogas que pare de matar todos os anos milhares de jovens, principalmente negros e pobres desse país, e encarcerar, que é uma outra forma de matar, também milhares de jovens negros e pobres, enquanto isso não acabar, não dá para se falar que tem democracia de verdade no Brasil, que os direitos humanos são respeitados. A gente tem que dizer isso aí. Então, acho que o cenário hoje, nacional, é um cenário de muito crescimento, de lugares que a gente nem podia imaginar. E sabe o que eu acho que é muito louco? A gente vai tocar nisso depois, mas eu não podia deixar de comentar isso. Olha só, Sorocaba nunca tinha tido marcha, fez ano passado a primeira, a Diva estava lá também, foi muito, muito foda. E aí olha que lance, Limeira, que é uma cidade aqui também perto de Campinas, nunca teve marcha, não tem galera lá, e um vereador já fez um projeto para proibir. Aí sabe o que eu estava dizendo? Ó, vamos falar com a galera de Limeira, e lá que nunca teve, agora a gente vai ter que fazer acontecer. Nós vamos dar um jeito de fazer marcha em Limeira também, para dizer para essa fascistada, desgraçada, que eles não são os donos das nossas vidas, não são os donos do nosso país. E a gente vai derrotar esse cara. Agora a gente vai derrotar, concordo com a Diva, é nas ruas. Por isso que as marchas são tão importantes, por isso que elas têm que ser fortalecidas, e a gente tem que ter essa rede de solidariedade, tipo, mexeu com um, mexeu com todos. Quando aconteceu o que a Fran mencionou lá da escola de redução, livre de redução de danos lá em Olinda, no Carnaval, a gente falou, gente, tem que ir para todo mundo para a rua, tem que fazer barulho, não pode, porque a lógica é a mesma. Aliás, é a mesma lógica que diz nesse país que, tirando 13 hipóteses, uma mulher que fizer aborto é uma criminosa. É a mesma lógica da proibição, e a gente tem que ter a coragem de enfrentar isso aí, senão a gente não vai estar dando conta do recado. Então, parabéns, fico muito feliz de ver que esse ano tem mais lugares acontecendo, e quanto mais os fascistas se desesperarem, mais a gente vai ficar feliz, porque a gente quer que eles fiquem muito desesperados mesmo. Paulo, se você puder explicar para a gente o que é a Articulação Nacional de Marchas da Maconha, que você faz parte, seria interessante, porque eu acho que é muito fácil para a galera entender o que é uma Marcha da Maconha de São Paulo, Marcha da Maconha de Pernambuco, mas talvez a Articulação Nacional a galera não pegue muito, se você puder explicar. Tem uma história, rapidinho. É sempre importante a gente não apagar nunca, né, o que as pessoas fazem. Essas marchas que foram acontecendo, São Paulo, Rio e outras cidades que foram as primeiras, foram criando e fortalecendo o movimento que cada vez mais ocupou as ruas. Teve aquele grande encontro nacional, antiproibicionista, né, em Recife, e de lá saiu a ideia, inclusive, de uma rede. Essa rede, que eu acho que ainda é uma coisa importante, que a gente tem que, em algum momento, colar junto, né, com toda a galera de redução de danos e outras iniciativas. Em certo momento, eu acho que teve essa coisa da pandemia também, né, porque a gente é da rua, aí fica em casa, como é que é, né, a gente que é da rua? E nesse meio tempo, a gente começou a ter uma aproximação de vários coletivos de marchas. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Campinas, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Santos. Se bobear, no começo já tinha em torno de 20 coletivos de marchas. E claro, nesse meio tempo foram se aproximando outros coletivos. E aí é uma experiência fantástica de olhar no mesmo espaço, gente que já participou de 10 marchas e gente que vai participar da primeira. É uma experiência maravilhosa, é lindo demais isso aí.
Porque a melhor maneira de a gente crescer na militância é juntando essas experiências. A gente já está mais tempo, quem está chegando. E uma ideia que para a gente é fundamental é a seguinte: a articulação é uma rede horizontal. A gente não tem coordenação geral, muito menos presidência, porque presidente no Brasil quase vira imperador, né? É uma república meio esquisita essa. Então, a gente não tem hierarquia e a gente se organiza, tudo que a gente decide nas nossas construções, a gente constrói por consenso, e a gente vem fazendo esse processo para que, inclusive nessa ideia de que onde tiver alguém disposto ou disposta a fazer uma marcha acontecer, a articulação é um lugar para chegar junto, pedir uma ajuda, a gente colar junto e fazer acontecer. Então a articulação é uma rede horizontal, tem uma carta de princípios, a gente vem desde o início, a carta foi definida agora há talvez um ano, acho que nem isso, mas desde o início a gente trabalhou com algumas ideias. Não é possível ser antiproibicionista sem enfrentar a questão do machismo e do patriarcado. Não é possível ser antiproibicionista sem enfrentar a questão do racismo. Não é possível ser antiproibicionista sem enfrentar as questões de classe. Ou seja, não dá para dizer eu sou antiproibicionista, mas ficar relativizando determinadas coisas que são opressões fundamentais. Isso está na nossa carta de princípios. A gente acha que não é um processo fácil, porque todas essas coisas estão na nossa construção, nós como indivíduos crescemos nessa sociedade, mas a gente tem que fazer um esforço para superar isso aí. E isso está na carta de princípios, para nós é uma coisa fundamental e uma felicidade que eu digo. Lá em Campinas, por exemplo, a gente tem uma galera hoje na linha de frente da marcha, que é toda mulherada, inclusive a mulherada lá teve um momento que, com a nossa parceria, botou para correr uma galera machista, saíram fora. A gente não teve marcha em 2019, foi antes até da pandemia, porque teve necessidade de dar conta disso aí. Então, um salve especial para a Bruna, para a Stephanie, que estavam naquele momento, que foram decisivas para que a gente fizesse isso acontecer. A gente, literalmente, botamos para correr mesmo, que não dá para fazer, para transigir com esse tipo de coisa. Eu vejo lá em Sorocaba também, imagina um lugar com um fascista na prefeitura, a linha de frente lá é tudo mulherada. Então, acho que a gente tem um horizonte super bonito aí de construção desses processos, que eu espero que avance muito mais. E a articulação está aí à disposição para construir com toda a galera que quiser chegar, somar, para fortalecer a nossa luta antiproibicionista no Brasil. Muito bom, Paulo. Muito legal. Acho que realmente está rolando essa sinergia aí em todos os estados brasileiros mesmo, não só por parte do movimento social, mas também por parte desses grupos mais reacionários, né, que infelizmente estão ocupando as casas legislativas. Então, acho que esse é um movimento que realmente se confirma como igual para todo mundo, assim. Inclusive, achei muito legal, assim, você comentar sobre esse apoio das marchas maiores, das marchas com mais força, mais consolidadas, a essas marchas menores, que às vezes acabam sendo alvo dessas figuras aí, ultraconservadoras, que acabam tentando coibir, evitar que a marcha aconteça. E aqui no Rio aconteceu algo semelhante, em Volta Redonda, no ano passado. A galera foi tentar puxar a primeira marcha da maconha lá, e aí veio um vereador que se juntou com um coronel da polícia, e aí eles tentaram boicotar a marcha a qualquer custo, disseram que não ia acontecer marcha, e aí teve uma força-tarefa aqui no Rio, a galera se mobilizou para ir, conseguiram um ônibus, acabou que não conseguiram lotar o ônibus, mas foram algumas pessoas apoiar. Aqui a gente também teve o deputado estadual Carlos Mink ajudando com ofício para conseguir garantir que a marcha acontecesse, aí mandaram um ofício pro governador não deixar impedir. Então, assim, rola também esse movimento, né, por mais que eles estejam fortalecidos, porque realmente a direita, infelizmente, ela está muito fortalecida nesses espaços do Congresso, do Parlamento, mas ainda assim o movimento social, ele tá muito forte, né? Acho que está muito amadurecido também. Acho que tudo isso que vocês falam da participação feminina, tudo isso tem a ver com esse amadurecimento, essa noção de que falar sobre antiproibicionismo é falar sobre antirracismo, é também falar sobre anticapitalismo, é falar sobre várias outras pautas aí que estão atreladas, porque falar sobre política de drogas é falar sobre um tema que é atravessado por várias questões na nossa sociedade, né? Então, chegou aquele momento bem lamentável da nossa conversa que a gente vai ter que falar mais sobre esses ataques às marchas. Nós tivemos esses episódios recentes nas cidades do interior de São Paulo, Pernambuco, na Paraíba, e eu queria saber como que vocês acompanharam esses ataques e como que vocês acreditam que a gente possa conseguir combater esse tipo de obscurantismo. Como você falou, é bem desagradável, né? Em pleno século XXI, como vocês falaram no começo do programa, há 10 anos atrás, já foi tomada uma decisão a favor da liberdade, do direito à vida,
Quando você vai olhar lá a decisão, os caras falaram o quê? Estamos defendendo uma liberdade da galera se expressar, fazendo cumprir a Constituição. Mas como eu falei, né? Os caras, o sistema de coisas, ele não está aí para nossa qualidade de vida, né? Eu acho que quando a gente acompanha, por exemplo, como o Paulo falou, a gente colou lá em Sorocaba, e aí quando a gente acompanha esse tipo de retrocesso, eu como ativista, eu me sinto num limbo, sabe? Numa contradição. Porque ao mesmo tempo que é muito desanimador, você vê que o poder executivo, né, em diversas instâncias, que deveria zelar, né, pelo bem-estar da gente como comunidade, como cidadãs desse país, a gente, ao mesmo tempo que dá esse desânimo por ver que não há um compromisso com a saúde pública, não há um compromisso com a segurança e a integridade das nossas vidas, ao mesmo tempo a gente não tem a opção de desistir. Então é algo assim que eu fico muito em dúvida, porque eu sinto que lá atrás a gente fez uma escolha, que foi a luta escolheu a gente, né? Então eu vejo, tipo, com muita tristeza, muita frustração, mas também como combustível, porque vão ter que pagar todo o sofrimento que fizeram pra gente, parça. Entendeu? Vai ter que ser reparado, entendeu? Toda essa questão do encarceramento, quando a gente for falar de legalização. Então, eu sinto esse lado dessa angústia quando eu vejo essa situação, mas eu também sinto que é a oportunidade da gente criar, né? Porque a alternativa vai ter que ser criada por nós, né? A alternativa vai ter que vir das mulheres, né? Então é isso, como o Paulo falou, como a articulação defende. Então, a alternativa vai ter que ser antirracista, porque o sistema é racista. Então, a nossa alternativa é que numa legalização haja uma justiça social na distribuição dos commodities, da terra, da renda, do poder sobre o plantio, né? Então, ao mesmo tempo que eu sinto essa aflição com todo o cenário atual, assim, que às vezes é muito desanimador, mas eu sinto também que é a chance da gente se juntar e mostrar que a gente veio. Pô, muito bom, Diva, muito bom, gostei muito. Palavras em busca da reparação histórica. Acho que esse tem que ser o norte do nosso movimento, cada vez mais. Reparação histórica para a população negra, que é algo que parece muito distante, mas a gente tem que lutar. Vai lá, Fran. Concordo muito com o que Diva traz, assim, né? Eu acho que, por mais que a gente tenha um governo, né, que a gente consiga agora, pelo menos, dialogar mais, eu acho que ainda existe muitos desafios, né? Por mais que a gente esteja, inclusive, né, uma representação muito importante do Silvio Luiz, né, que é o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, que vem fazendo um debate, vem trazendo, inclusive, esse debate da legalização, né? Eu acho que a gente ainda tem muitos desafios, porque é isso, né? A marcha da maconha é uma marcha de pessoas que fazem uso de drogas, né? E usar drogas é um direito que a gente sabe o quanto isso incomoda, né? Mas está lá, está garantido que dentro dos princípios fundamentais, né, do direito está a proteção e a autonomia individual e a vida privada de cada pessoa. Então, quando a gente vê, por exemplo, né, Silvio Almeida pautando isso, por exemplo, né, que ele traz a necessidade dessa descriminalização, de tirar esse tratamento criminal de quem consome drogas, né, que é o que a gente acredita que vai diminuir, né, essa violência, diminuir o encarceramento. Eu acho que dentro desses desafios, inclusive muita gente me pergunta, né, quando é que eu vou parar de organizar a Marcha da Maconha, e eu digo que quem sabe um dia, quando de fato as pessoas pararem de morrer, né? Porque a gente precisa, inclusive, quanto movimentos antiproibicionistas, se aprofundar dentro desse debate dessa legalização. E trazer esse histórico também do que são esses ataques, né? A gente sabe que dentro dessa transformação construída, né, dentro dos nossos projetos de transformação da sociedade, não são construídos a partir de uma ótica que vai afindar aí a nossa vitória. Então, eu acho que a luta de nós, mulheres negras, né, da luta do feminismo, que eu compreendo, que eu entendo que muito já foi feito antes de mim, inclusive para chegar aqui hoje,
Eu também acredito que no movimento antiproibicionista não é diferente, né? Por mais que a gente não tivesse, inclusive, as marchas da maconha na década de 80, 90, antigamente, né? Mas nessa época várias pessoas já faziam esse uso de drogas, né? Profissionais, usuários do campo da saúde, no campo da assistência, no campo do próprio campo, assim, quanto usuário, né? Do território, falando a necessidade dessa mudança, né? E aí a redução de danos, o antiproibicionismo, o abolicionismo penal, para mim, ele bebe muito do que a gente constrói enquanto ferramenta política, né? E, inclusive, para mim, o maior ganho político do antiproibicionismo na presença da Marcha da Maconha do Recife é a gente ver hoje a Marcha da Maconha, né, cerca de 15 anos depois da sua primeira marcha, a gente vê pessoas tomadas pelas pessoas negras e periféricas, né, que se sentem, inclusive, seguras de estarem ali naquele espaço, fazendo a sua manifestação, né, se sentindo seguras também pelo movimento que está ali organizando e mobilizando naquele momento, porque, de fato, quando a gente está ali na Marcha da Maconha, a gente não esquece ninguém, a gente não solta a mão de ninguém, porque para a gente estar na rua, a gente sabe que os corpos que estão ali são diferentes, né? A gente sabe que o corpo negro de uma mulher fumando maconha é diferente do corpo de um homem branco fumando maconha na rua. E é por isso, então, que quando a gente vai para a Marcha da Maconha, a gente compreende também que naquele momento, que inclusive os privilégios que estão à nossa disposição, eles precisam ser usados para a gente poder garantir os direitos de outros, né? E de outros acima de tudo. Então, a marcha, né, esse movimento antiproibicionista, ele tem ensinado muito isso e trazendo essa disputa de narrativa diante desses ataques que a gente vem vivenciando, né? E que tem ensinado também, inclusive, que é chegada a hora dos nossos companheiros brancos, né, das nossas companheiras brancas, homens héteros cisnormativos, entenderem quais são as suas possibilidades, quais são os seus privilégios que estão ali à sua disposição e colocar também à disposição dessa luta coletiva, né? Porque para mim isso é fazer antiproibicionismo, é fazer essa transição de realidade, as realidades que estão aí cristalizadas, né? E que elas podem ser alteradas a partir dessa estética de outros corpos políticos que chegam também para fazer essa transição. Então, eu acho que essa ferida colonial, né, que é uma ferida que está sempre aberta e que ela vai demorar para ser curada, né, a política de drogas, ela faz parte dessa ferida colonial brasileira. A gente sabe que essa ferida sangra mais, né, que é nos corpos negros, nos corpos periféricos, nos corpos das mulheres que, mesmo sem serem usuárias de drogas, só por morarem em periferia, precisam vivenciar essa guerra de drogas em suas vidas, né? Então, é como a Diva traz também nesse lugar, assim, né, de como o nosso movimento ele também transforma o mundo, porque os problemas eles estão aí, a gente já sabe quais são, e a importância a gente tá fazendo esse enfrentamento, de estar saindo em marcha, né? Claro, buscando também estratégias de segurança, estratégias de sobrevivência durante a marcha, mas trazendo também essa disputa de narrativa, porque o que está colocado aí é o pacto da branquitude, né? Como traz muito bem o ensinamento. É o pacto de justamente prender, privar nossos corpos e matar mesmo nós, até que isso se torne uma coisa muito naturalizada, né? Todos os dias morrem pessoas negras e é algo naturalizado, as pessoas esquecem, as pessoas não têm esse impacto assim, né? E eu vejo a Marcha da Maconha como esse movimento transformador de disputa de narrativa que vem para trazer não só nesse lugar de usuários de drogas, né, mas para demarcar também a necessidade de transformação e de mudança, porque é algo que atinge todos nós da sociedade, não só as pessoas que fazem o uso. Demarcar também, que eu acho que é muito importante, essa questão histórica, né, que mais para frente eu posso me aprofundar um pouco também, porque o que está colocado aí hoje, né, esses ataques, inclusive, que vem demarcando, é algo que a gente vivencia sempre, né, desde sempre. As pessoas fazem uso de drogas, né? Então, eu acho que usar e vender drogas não deveriam ser condutas incrimináveis, né? Proibidas pela lei penal. A gente sabe que essa guerra às drogas ela significa essa carta branca mesmo, né? Do Estado prender e controlar nossos corpos negros nas periferias. E é por isso que a gente tem aí, né, a terceira maior população prisional do planeta, né? E a lei de drogas é o principal vetor aí encarcerador do Brasil, né? O racismo é o principal pilar, né, dessa desigualdade social e desejo firmeza, inclusive a gente, né, que está nesse front, assim, de frente, organizando as marchas da maconha e também vivenciando dentro dos nossos territórios, né, a partir dos nossos corpos, essas violências, mas a necessidade também da gente seguir, porque, como eu disse também no início da minha fala, né, muitos vieram antes de mim, e vou continuar aí também até
passar bastão para as próximas que virão, porque a gente está falando aqui sobre as nossas vidas, né? E por mais que muitas pessoas, porque assusta as pessoas quando a gente fala, né, sobre a legalização, vamos legalizar. Então, muitas pessoas se assustam de como é que vai ser, né, isso. Então, por mais que as pessoas, quando tem esse impacto de não concordar com a legalização, eu tenho certeza que também muitas pessoas não concordam da forma que está aí, né, do que está colocado aí, que não tem tido mudanças, né, e que a gente precisa, todos nós, né, todos vocês que estão aqui nos ouvindo, têm a responsabilidade de trazer essa discussão, né, para a gente provocar essa mudança, assim, né, sendo usuário ou não. Excelente, Fran. Acho que a gente tem que ter tudo isso em mente mesmo, que você e a Diva trouxeram. E é impressionante, assim, como que todo esse movimento, né, reacionário que a gente está vivendo, a gente está sabendo responder, né? A gente, que eu digo como movimento social, os movimentos sociais estão conseguindo responder à altura, com muita maturidade. Eu acho que isso é muito bacana, assim. E é triste também ao mesmo tempo, porque como essas pessoas se fortaleceram muito, né, esses grupos aí ultraconservadores, eles agora estão nos espaços de poder. E aí eu acho que essa, assim, é uma crítica que eu tenho, assim, ao movimento antiproibicionista. Eu não sei nem se é muito culpa do movimento, mas, assim, acho que é uma estratégia que a gente tem que rever, que é justamente pensar em como que a gente pode ocupar esses espaços. E aí eu acho que tem que rolar um investimento muito forte na gente pensar em candidaturas antiproibicionistas. Ano passado rolou um movimento muito bonito, várias candidaturas verdes, né? Essas candidaturas que levantam essa bandeira da regulamentação pela maconha. Inclusive aqui, o Cannabis Monitor também fez um podcast sobre isso, falando sobre essas candidaturas pelo podcast Maconhômetro Política. Então, assim, acho que é muito importante a gente tentar dar visibilidade, mas ainda assim a gente está dentro de uma bolha muito pequena. E ainda assim acho que tem condições da gente apoiar essas candidaturas, né? Tem muita condição, mas eu acho que às vezes eu sinto, assim, uma dificuldade do movimento aceitar isso. Então eu acho que tem que ter um engajamento maior nisso. Eu vejo, pelo menos aqui no Rio, tem muitos grupos que têm muito estranhamento, assim, que repelem, sabe, políticos. Então eu acho que isso é muito triste, assim, porque a gente precisa ter políticos eleitos que lutem pelas nossas bandeiras também. A gente precisa dessas pessoas. Então, se a gente consegue ter... Agora nós estamos aqui no Rio de Janeiro a Luciana Boatê, por exemplo, que é uma candidata aí, uma vereadora que atualmente conseguiu criar uma comissão dentro da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, que trata sobre o assunto da maconha, de pesquisas. Então é muito importante a gente ter esse apoio das instituições, porque por meio dessas candidaturas a gente consegue apoio para comprar carro de som, a gente consegue fazer ofícios, protocolar ofícios para o batalhão de polícia militar, batalhão de polícia civil. Então é muito estratégico nós termos pessoas antiproibicionistas dentro do parlamento, seja nas câmaras municipais, seja nas assembleias legislativas estaduais, federais. Então, acho que isso precisa avançar, assim, da nossa parte. Pegando o gancho, então, nisso, Monique, sobre a questão especificamente dos políticos, e aí, assim, eu tô aqui no Sudeste, né? Então, tipo assim, a minha visão, de toda forma, ela seria parcial, né? Mas por eu estar, tipo, em São Paulo, eu acho que ela se torna ainda mais parcial, quando a gente vai falar em nível de Brasil. Mas, falando da experiência daqui, né, o que a gente foi observando sobre essas questões, e aí você estava falando especificamente sobre o rolê partidário, mas aí a gente pode ampliar para outros setores. O que eu enxergo é que, beleza, é da hora a gente ter um movimento unido, isso é importante. A gente colar nos rolês, conhecer, fortalecer, mas nem todo mundo vai precisar existir nos mesmos lugares. Então, às vezes, por exemplo, é isso, precisa ter gente na política. Só que nem todo mundo vai estar na política, então é importante que tenha gente lá. Mas também precisa ter um movimento autônomo. Então, nem todo mundo vai ser autônomo. É importante que tenha um movimento autônomo. É preciso que tenha empresários, empresárias comprometidas com a reparação, comprometidas com a causa da planta, com a causa do bem-estar. Então vai precisar que tenha empresários também debatendo essa situação. E nem todo mundo vai ser empresário. Então, às vezes, eu acho que
eu não sei se, tipo assim, acho que a união, ela é importante, mas a atuação em conjunto, eu acho que ela vai se dar de outras formas que não todo mundo nos mesmos espaços, assim. E eu acho que tem uma coisa também, e aí, assim, essa é uma visão também que a gente tem aqui, tipo, é isso, né? Eu moro em um lugar do Brasil, né? Eu não sei como que é em outros lugares, mas a impressão que eu tenho aqui em São Paulo é a de que quando os partidos políticos se envolvem na causa da maconha, sempre tem um interesse escuso por trás. E aí, quando acontece dos políticos, dos candidatos, das pessoas que têm mandato, não terem o interesse escuso, o que acontece? Os partidos é o primeiro a falar assim, eu sou a favor da legalização, mas eu não vou falar porque eu não quero perder voto. Então, no que me adianta você ser maconheiro e ficar dentro do armário? Você ser antiproibicionista e não se declarar contra o racismo. Então, esse é o antiproibicionismo, esse é um tipo de legalização, Márcia, que serve à manutenção de um poder, de uma classe que vem oprimindo a minha geração há séculos. Então, eu gostaria de ressaltar isso. Eu acho que todo mundo vai ter que existir, mas eu acho, assim, que o mundo é grande. O mundo é grande, vai dar para todo mundo existir. Perfeito, Diva. Acho que é isso. Não necessariamente a nossa perspectiva ela tá em conflito, mas entendo bem o seu lado, assim. Mas ao mesmo tempo, eu sou assessora parlamentar, né? E aí eu acompanho esse universo bem de perto, assim. E infelizmente nós, assim, pessoas mais progressistas, né, mais desse espectro da esquerda, vamos dizer assim, é muito complicado você conseguir levar qualquer tipo de discussão para dentro das casas legislativas e conseguir ter força para apoiar, porque o que acontece? Nós, em geral, somos minoria dentro dessas casas. Então, assim, as casas legislativas, elas geralmente são compostas por pessoas que estão aí desde que o Brasil é Brasil, sabe? Justamente lutando para a manutenção do status quo de uma classe, de uma raça bem definida, que é branca, é isso, uma galera que é mais abastada, né? Então, acaba que a gente precisa ocupar esse espaço, assim. Então, eu vejo um movimento muito legal, muito bonito, de pessoas que eu vejo, assim, que não têm má fé, pelo contrário, que dialogam muito com movimentos sociais, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. E eu vejo que em São Paulo também, com a Érica Malunguinho, aí uma galera muito boa. Isapena também aí que sofreu machismo pesado, né, assédio aí. E eu vejo que tem pessoas boas, sabe, Diva, que fazem a diferença mesmo, assim, mulheres negras, né, pensar aí na Marielle Franco. Então é muito importante a periferia estar nesses espaços, as pessoas negras estarem nesses espaços, as mulheres estarem nesses espaços, porque esses ambientes são muito embranquecidos, né, são muito elitistas ainda, muito violentos. Então, a gente tem que disputar esse espaço. E aí, por isso que eu vejo como uma estratégia. Apesar de que, com certeza, o que você falou é certíssimo. É só a gente pensar aí que a galera do agro, né, a galera da bala também, em algum momento foi a favor da cannabis medicinal, sabe? Tem uma galera, assim, de direita que é super a favor dessa cannabis medicinal, com todas as aspas devidas, porque para eles não faz diferença, sabe? É mais uma commodity, é mais uma forma de você lucrar. Hoje eu estava vendo um veículo de comunicação que tinha, no meio da matéria, assim, tinha uma propaganda super bonitinha, assim, de uma maconhazinha, uma folhinha de maconha dentro de um carrinho de supermercado e perguntando se eu tinha interesse em investir no mercado canábico, sabe? Então é justamente isso que Diva trouxe, Fran trouxe, que Paulo trouxe, que é uma regulamentação que não está buscando romper com esse ciclo de violências, com esse ciclo de encarceramento, de sangue derramado, mas está querendo lucrar. Então, assim, é isso que a gente tem que combater, sabe? E eu acredito, assim, posso estar sendo muito ingênua, mas, assim, o meu olhar como uma assessora parlamentar dentro desse espaço, que é um espaço muito branco, muito elitista, muito contrário a tudo isso que a gente defende, é importante ter corpos e mentes que pensam como as nossas lá dentro. Então, acho que a gente tem que fazer esse movimento, assim, em algum momento. Mas a gente pode discordar também, Diva. Se você não concordar comigo, tudo bem. É importante também. Vamos lá, Paulo. Passa aí sua perspectiva, por favor, que eu já falei demais. Bom, eu acho que tem uma coisa interessante, assim. Se a gente olhar o parlamento, seja ele municipal, as câmaras de vereadores, estadual, assembleias legislativas e distrital ou Congresso Nacional, câmaras de deputados e Senado, ao longo da história e ainda hoje, eles não representam de forma efetiva a maioria da população, nunca representaram, né?
isso eu acho que nesse ponto eu jamais poderia divergir, isso é fato. Ao mesmo tempo, a gente tem um dilema, porque, querendo ou não, as políticas públicas que a gente defende passam por esses espaços. Então, eu acredito que o que a gente precisa tentar construir, um esforço da gente, é entender que é importante a disputa desses espaços, porém, a disputa desses espaços tem que ser feita, de um jeito diferente do que os inimigos fazem, tá? E eu me refiro a práticas políticas, né, de campanhas, né? A gente não pode querer dizer que a gente vai fazer uma coisa inovadora usando, né, as velhas práticas coronelistas e tudo mais. Outra, também entendendo que se a gente de fato quer algo diferente e novo para melhor, não novo pelo novo, né? O que seria o novo? O novo seria, por exemplo, uma Câmara dos Deputados com maioria de mulheres, com maioria de pessoas negras e negros, enfim, mais jovens, que retratasse a realidade do país. O que me parece? A gente tem um sistema político que não foi feito para isso, né? E os partidos, por exemplo, praticamente todos transitam nesse mesmo sistema, né? Acho que alguns tentam fazer algumas coisas, mas muito limitados, entende? Por exemplo, não adianta dizer que vai ter metade das candidatas mulheres e não dar condição para as companheiras, para as manas, fazerem campanha. Isso é hipocrisia. Então, por exemplo, partidos de esquerda, se não levarem isso a sério, estão cuspindo para cima, sabe? É uma vergonha isso. Tem que mudar. E eu queria também aproveitar, porque eu acho que a Diva toca numa questão muito importante. Eu entendo, Monique, que o espaço institucional ele é importante. Foi importante derrotar o genocida do Bolsonaro. Foi importante, sim. Mas entender que a luta nesses espaços não substitui a luta da rua, a luta que a gente faz no movimento social, né? E o movimento social não deve, minha opinião, subordinar a sua lógica à lógica do parlamento, à lógica da institucionalidade. Não deve. Claro que quando a gente vai, por exemplo, que nem estava falando, eu vejo o ministro Silvio Almeida como uma pessoa comprometida com o nosso lado, com os direitos humanos, população negra e tudo mais. Acho que tem outros ministros no governo Lula com esse mesmo perfil. Então, o que eu penso? A gente, na medida do possível, tentar dialogar e construir a melhor relação possível com esses que são aliados, mas entender que esse governo, por exemplo, o governo Lula, é um governo cheio de contradições. E vou até dizer, olha que louco que eu vou falar, mas, por exemplo, uma das contradições está no ministério que é ocupado por um cara do PT, que é o meu partido, inclusive. O Wellington Dias, ministro de Desenvolvimento Social, foi lá que criaram aquele maldito departamento de apoio a comunidades terapêuticas, que é uma vergonha. Vergonha, vergonha e vergonha e vergonha mais. Tá? Então, é entender, por exemplo, alguém poderia dizer, não, mas olha, isso aí pode enfraquecer o governo. Na minha opinião, não. Tudo que a gente fizer para colocar o governo mais para a esquerda, mais para a luta do povo, a gente está ajudando o governo, não enfraquecendo. Agora, se a gente começar a pensar se deve fazer uma manifestação, porque isso aí vai ser usado... Primeiro que lugares que vão combinar uma coisa, a direita não vai usar nada nosso, que a direita contra tudo que a gente defende. A direita nunca vai usar a nossa luta antiproibicionista. Vocês estavam mencionando capital, eu vou usar essa expressão, que eu acho que ela é bem cretina, né? Capital canábico. A galera que está de olho só no dinheiro que pode vir da maconha, essa galera quer que ela se dane, sabe? Ela não é a nossa praia. Para mim, a relação com esse povo é zero. E vou dizer o porquê que é zero. Pelo seguinte, porque o que para nós está em jogo não é uma discussão do dinheiro da maconha, é das vidas que, a maconha pode salvar pelo potencial que ela tem de bem-estar e pelas vidas que a gente pode deixar de perder acabando com essa falsa guerra às drogas. Olha, essa galera de capital aí, canábico, não tá nem aí para isso. Essa galera não é parceira e nunca vai ser. Né? E em relação à questão de medicamento, gente, pelo amor de Deus, a indústria farmacêutica é dos piores ramos do capital que tem, ganha com a morte, ganha com a doença. A gente viu a pandemia. Alguém acha que foi a indústria farmacêutica que salvou? Não. Nós nos salvamos, quer dizer, nós não, porque aqui no Brasil morreram 700 mil. Mas quem se salvou não foi por indústria farmacêutica, foi pela pressão que muita gente se organizou para fazer, para exigir que os governos garantissem, por exemplo, vacina. A indústria farmacêutica está se lixando para isso. Ela queria ganhar só dinheiro. Esse é o interesse dela. Mas eu queria concordar com vocês, eu queria concordar com a Monique e com a Diva,
Em que sentido que eu estou propondo isso? É importante ter um cara como o Mink no parlamento, ter caras como a Sâmia Bonfim, a Thalira Petroni, a Natália Bonavides e outras pessoas mais, sabe, gente de luta. É importante, sim. No meu ponto de vista, no dia que essas pessoas forem maioria dentro do parlamento, talvez eles nem precisem mais do parlamento, que a gente vai ter conseguido uma maioria social tão expressiva que a gente vai conseguir fazer até uma coisa mais bonita do que o parlamento, né? Que o parlamento cá entre nós é uma coisa bem careta. Mas a gente tem que tentar avançar nesses espaços, ter mais gente nossa lá, tá? E ao lado disso, fazer a pressão popular. Porque quando se falava assim, contradições e o próprio governo, eu acho que é entender que governos nesse Estado, o Estado burguês não foi feito para garantir direitos, ele foi feito para garantir privilégios. Então, se a lógica dele é garantir privilégios, ele nunca vai falar para nós. Não é para nós. Ele está falando para os de cima, né? Então, nesse ponto, é entender o que a gente precisa fazer. Quando a gente fala, gente, é muito louco isso, mas um SUS de verdade, o Sistema Único de Saúde de verdade, num país como o Brasil, é quase uma coisa revolucionária, porque é garantir direito numa sociedade que ao longo de 5 séculos só negou, é praticamente revolucionário. Então, é muito isso que eu acho que a gente tem aqui no Brasil. E do ponto de vista da nossa luta, eu queria mencionar uma coisa, gente, que é importante para nós. Eu sei que é de 2006, a Fundação Perseu Abramo, em 2006, fez uma pesquisa que o foco era homofobia, mas eles tiveram uma feliz ideia de, antes de aprofundar a pesquisa sobre a homofobia, perguntar na pesquisa quais eram os segmentos sociais mais mal vistos, que tinham maior hostilidade, maior aversão por parte da sociedade. Sabe quais eram os 2 segmentos que tinham maior rejeição na sociedade? Ateus e usuários de drogas. Ainda que seja de 2006, eu não acho que mudou tanto de 2006 para cá. Acho que a gente continua tendo um estigma muito grande e a gente precisa mudar a mudança na sociedade, na consciência das pessoas, é o que vai permitir uma mudança nos parlamentos. Vai ter mais gente legal no parlamento do que gente conservadora, fascista. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem, é convencer as pessoas que ideias proibicionistas são erradas. Elas matam, elas encarceram, elas não ajudam nada. Ajudam a manter o poder de quem sempre esteve no poder, quem sempre teve a grana, né? Homens brancos, ricos, héteros, etc e tal. Era isso. Perfeito, galera. Acho que a gente está em sintonia, assim, no final das contas, assim, com algumas aproximações, alguns distanciamentos. Eu acho que é muito importante esse papel do movimento social. O movimento social, ele é imprescindível para qualquer sociedade saudável, assim. A gente pensar nos movimentos sociais como esse grupo de pessoas, assim, a sociedade civil com um perfil mais radical, né? A gente precisa desse radicalismo, sabe? Dessa vontade de mudança. Sem isso, não tem como, porque pelas instituições é muito difícil da gente avançar. Então, precisa dessa pressão dos movimentos sociais. Então, assim, é isso. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, assim, da participação dos movimentos sociais e da participação de pessoas que pensam como a gente, assim, pessoas mais progressistas dentro desses espaços institucionais, até que realmente eles possam se dissolver. Acho que isso seria maravilhoso, Paulo. Realmente, as assembleias legislativas, elas são um espaço muito careta, assim, muito careta. E muito desnecessário, né? Se a gente vivesse numa sociedade mais saudável, mais democrática de verdade, acho que com certeza seria um espaço que seria dispensável, assim. Mas quero ouvir a Fran também sobre esse assunto. Fran, fala aí. Eu acho que quando a gente traz esse debate, assim, né, como eu disse, né, eu venho da periferia, eu não tinha acesso a movimentos sociais. Concordo também muito quando o Diva traz nesse sentido, assim, que estamos em todos os espaços, né, e todos os espaços são importantes, até porque também, de certa forma, organizar movimento social muitas vezes nos coloca nesse lugar de privilégio mesmo, né, porque não é todo mundo que tem essa disponibilidade de estar em reunião, não é todo mundo que tem dinheiro da passagem, de sair da sua periferia, de ir para o centro, né, para fazer discussão. Então, concordo muito como ela traz também dessa necessidade também da gente estar ocupando todos esses espaços, mas também da importância da gente estar a partir de trazer esse lugar de fala, né? E aí, dentro desse meu processo quanto militante, né, de movimento antiproibicionista, eu aprendi 2 coisas, assim, que foram bem importantes. Um é como a Juliana Borges, né, ela sempre traz, do primeiro de você ter empatia,
né, que é a necessidade de você se colocar no lugar da outra pessoa. E uma outra coisa também que eu acho que é bem essencial, porque como eu já demarquei aqui, né, quando a gente discute sobre política de drogas, muita gente acaba vendo, né, por uma outra ótica, essa ótica moral. Eu aprendi também a necessidade de a gente retomar um pouco historicamente o que nos traz hoje esse cenário que está colocado aqui, né? Porque o encarceramento em massa, né, para ser o resultado que tem hoje, de ter o povo negro morrendo diariamente, assim, não é algo que foi de ontem para hoje, né? Não necessariamente é algo tão recente. Então, se a gente for pensar, por exemplo, desde já o que era o Brasil colônia, a gente tem leis que elas eram determinadas ali, né, pelo Império, que já diferenciava um pouco essa relação e o tratamento, né, das pessoas escravizadas e de seus proprietários. Então, como as pessoas escravizadas elas eram tratadas e vistas como coisas, né, todas essas penalizações elas eram feitas na esfera privada. Então, ali a gente já tem um germe, vamos dizer assim, né, de tratamento diferenciado do direito, se é que a gente podia chamar de direito, mas entre o que eram as pessoas escravizadas e o que eram essas pessoas libertas, né, naquele Brasil colonial. Quando a gente passa para o Brasil Império, a gente tem ali a instituição da primeira lei criminal no Brasil, né? E a primeira lei criminal do Brasil ela é instituída quando a gente ainda tem a escravidão em pleno funcionamento no Brasil, que é em 1830, e a gente já tem ali também diversos mecanismos diferenciados de tratamento, né? A gente tem relatos historiográficos, por exemplo, de que os proprietários, quando tinham uma dessas pessoas escravizadas presas, né, pegam alguma inflação, esses proprietários eles iam até essas prisões pedir para que essas pessoas escravizadas elas fossem libertas das prisões e que eles aplicassem a pena no âmbito privado. Então, esses elementos eles vão mostrando como o sistema prisional no Brasil ele já se estabelece aplicando penas diferenciadas entre negros e brancos, né, e entre negros libertos e negros escravizados. E como também vai surgindo já um sistema de justiça criminal que não é só perpassado, né, como diz a Michelle Alexander. O sistema de justiça criminal ele não é apenas perpassado pelo racismo, ele é uma instituição que ele surge nesses países que foram colonizados para garantir justamente esse controle social dessa população e para a manutenção desse sistema baseado nessas hierarquias raciais mesmo, né? Então, quando a gente vai depois do Brasil Imperial, a gente tem o Brasil República, que também já traz uma série de reformas nas leis criminais, né, no sistema de justiça criminal no Brasil, e que já começa também a se estabelecer verdadeiramente como uma instituição do Estado brasileiro. E ali a gente vai ter uma série de leis que vão garantir a criminalização dessa população, que agora, no caso, passa, na época, a ser liberta, né, de ex-pessoas escravizadas. Então, por exemplo, quando a gente vai entender o que era a lei da vadiagem, né, na época, e se a gente for pensar o que significava, que era a criminalização das pessoas que não tinham trabalhos, né, que ficavam vadiando pelas ruas e tudo mais. Quando a gente tem esse pós-abolição, o que acontece com as mulheres negras é que elas vão para esses serviços domésticos, né? Elas se transformam em empregada doméstica, em quituteiras, vão trabalhar nesse pequeno comércio e tudo mais. E o que resta para os homens negros, no caso, era não ter muito o que fazer, né? Então, esses homens negros, ele começam a ser encarcerados já nesse período, por conta dessa tipificação aí criminal da vadiagem, né? Então, a gente já tem nesse período uma criminalização muito forte, demarcada, desse ponto de vista racial. E aí, dando esse salto histórico, a gente chega no contemporâneo, que é essa nova lei de drogas, né, que está colocada aí, que foi aprovada em 2006. Então, quando a gente vai fazer esse comparativo histórico, né, de 1990 até a atualidade, a gente vê esse encarceramento em massa, né, que está aí como resultado. E em 2006 a gente começa a estabelecer essas penalidades, né, da lei de drogas, que a gente tem mais de 220%, né, de aumento da população carcerária feminina e mais de 500% da população feminina, né? E aí a gente vai vendo como essa atual lei de drogas que está aí, na verdade, ela se estabelece como esse mecanismo de organização desse sistema de justiça criminalizante, né, criminalizador da população negra para a manutenção desse sistema de hierarquias raciais, que, trazendo mais uma vez a Michelle Alexander, ela vai chamar, por exemplo, de caixas raciais, né? Porque se a gente for pensar também nessa mesma série histórica no Brasil, a gente passou também por um período de grande crescimento econômico também, né? De milhões de pessoas saindo da miséria, mas também é nesse mesmo período que a população negra ela é mais marginalizada e mais penalizada, né? Criminalizada e encarcerada. Então, são esses mecanismos que eles vão se articulando.
Se por um passo você tem uma melhora da vida econômica, né, por outro você também vai ter seus filhos, seus irmãos, seus pais ali assassinados pela polícia ou encarcerados por esse sistema de justiça criminal que está colocado aí. Então, esses períodos históricos que trouxe mostra mudanças, né, mas que mantém também tudo como está, na verdade. Né? E é importante a gente trazer esse resgate histórico, porque essa política proibicionista que está colocada aí, ela nos mostra como tem impactado diretamente a vida de nós mulheres, né? Principalmente no que se refere ao uso de drogas e ao antiproibicionismo que vem para potencializar essas vivências desses indivíduos, que foi criado para ser desumanizado mesmo, né? E aí a gente tem aqui essa ferramenta, que é a Marcha da Maconha, muito como esse objetivo da gente colocar a marcha todos os anos nas ruas, né? É essa estratégia, né, que a gente consegue pautar nacionalmente esse debate sobre o antiproibicionismo e a importância, inclusive, a necessidade de nós mulheres, né, que somos fundamentais nesse processo, né, de reafirmar também, quero reafirmar aqui, né, que é impossível a gente discutir, debater uma nova política de drogas, como eu sempre falo, sem a participação direta, né, de nós mulheres. Eu acho que a gente trazer sobre essa causa feminista antiproibicionista é um grande desafio, né, diante dessa grande rejeição e resistência, inclusive de boa parte das organizações e movimentos que se dizem alinhados com a gente, assim, né, porque acabam muitas vezes esses movimentos ainda avaliando a guerra às drogas muito nessa ótica comum, né, da moralidade. E aí eu trago esse resgate aqui histórico um pouco, porque eu acho essencial, porque quando a gente fala, né, sobre essa omissão dessa resistência dos movimentos e a Marcha da Maconha, ela traz essa necessidade, né, de entender sobre memória coletiva, mas eu acho que também a importância de a gente falar sobre essa amnésia coletiva, né, porque quando a gente traz sobre esse conceito da ignorância branca, né, que a Cida Bento ela também demarca muito, ela diz que a gente, às vezes, hoje precisa salientar que o óbvio ele precisa ser relembrado mesmo, sabe? Porque já que interesses podem moldar a cognição da gente, assim, né? E a sociedade, nós, quanto sociedade, a gente escolhe, né? O que é que a gente quer lembrar e o que é que a gente quer esquecer. Então, essa ignorância moral, né, que implica nesses julgamentos incorretos, abordando do que é certo e o que é errado, né? Eu acho que é importante a gente trazer também sobre essa amnésia, porque é isso, né? A gente demarcar sobre memória, reafirmar que não se trata apenas dessa recordação, interpretação, né? Mas essa construção simbólica e coletiva da gente enquanto movimento. E eu acho que a Marcha da Maconha ela vem para desestabilizar mesmo essas relações da colonialidade, né? Fran, acho que você foi cirúrgica. Muito importante você fazer esse levantamento histórico para a galera escutar. E acho que você tocou num ponto que eu, a Diva e o Paulo não tocamos, mas que eu queria muito que surgisse em algum momento da conversa, que é o papel do judiciário. Porque, cara, assim, na minha percepção, pelo menos, o caso da maconha, assim, só escancara o quanto que, assim, um dos nossos grandes inimigos, assim, na busca por uma sociedade mais justa é o judiciário, assim, o quanto que a gente tem que chegar nesse espaço. Se é difícil a gente chegar no legislativo, imagina no judiciário, cara. Essa galera, assim, que pode estudar pra caramba pra passar num concurso de juiz, é assim, a galera que tá no topo da pirâmide, sabe? Então, assim, é muito difícil da gente chegar nesses lugares. E é só a gente pensar no motivo da gente conseguir ter conquistado tantos avanços desde 2014 em relação a essas questões dos habeas corpus preventivos, essa coisa da maconha para uso terapêutico. É impressionante, cara, como que o judiciário foi muito favorável, porque quem encabeçou esse movimento foram as famílias brancas, foram famílias que pertencem a uma classe social muito mais próxima desses juízes, então para eles é muito mais fácil ter uma empatia. Aí agora você vê uma situação que aconteceu assim terrível, que me dói falar, aqui no Rio de Janeiro, de um rapaz que trabalha como entregador, profissional autônomo, sofre aí todos esses perrengues que a classe trabalhadora sofre, né? Todo esse processo de uberização do trabalho. E aí você vê o cara nessa situação, com 3 filhos, trabalhando 12 horas por dia, pedalando pra caramba, ele apanhar de uma mulher descontrolada, de uma criminosa, uma pessoa que tinha aí vários processos já nas costas, que roubava energia, furtava energia, e essa mulher vai e bate nesse cara e nada acontece.
Cara, isso assim é escancarar na nossa cara o quanto que o judiciário ele tá dentro de um pacto narcisista branco e que é isso, só vai beneficiar essa luta antiproibicionista nossa se for nesse aspecto aí que favorece a indústria farmacêutica, que favorece um grupo, uma parcela muito privilegiada da nossa população. Então é isso, assim, acho que esse é outro lado que a gente tem que discutir muito, assim, não cair nessa de que aí a Diva já estava apontando pra gente desde o início, a gente não pode cair nessa de que essa galera é nosso aliado, não são. Vão ser nossos aliados quando começar a ter cota pra caramba pra juízes negros entrarem. Aí sim, talvez, pra mais mulheres entrarem, sabe? Pra pessoas mais próximas da base, né? Aí eu acho que a gente consegue ter um avanço. Mas é isso, galera. A gente precisa caminhar para o fim. E aí eu vou chegar agora com a última pergunta para vocês. E, na verdade, é uma última, mas vai ter uma outrazinha assim, mais curta, que eu tô bem curiosa. Mas, no momento, quero saber o que vocês aconselhariam para as pessoas que querem se aproximar dessa luta aí, da Marcha da Maconha. Como que elas podem chegar e fazer parte desse grupo, sabe? Fazer parte da Marcha da Maconha de São Paulo, fazer parte da Marcha da Maconha de Campinas, fazer parte da Marcha da Maconha de Pernambuco, Rio de Janeiro. O que vocês recomendam para essa galera? Como que elas podem se aproximar? Primeira coisa, colar na reunião, levar um baseado pra fumar. Chama a gente pra fumar um baseado. Gente, ó, cola ali, ó, manda uma mensagem lá na articulação. Galera, vamos fumar trocar uma ideia? Acho que é a primeira coisa, tem que fazer isso. Acho que tem uma coisa assim, que a maconha... uma amiga minha aqui de São Paulo falou uma vez pra mim que a maconha é a maior rede social, né? Então, que a gente possa se aproveitar disso. Acho que tem esse lance de, tipo assim, colar na banca mesmo, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, acho que o modo mais fácil de você colar é ou procurando as nossas páginas nas redes sociais, né? Marcha da Maconha São Paulo, Facebook e no Instagram, ou colando nas reuniões, velho. E aí, conhecendo a galera, trocando ideia, eu acho que a partir do momento que você percebe que a lei é injusta, e que se você se organizar, você vai conseguir desobedecer de uma maneira eficiente e segura. Então, se você tem esse pensamento, cola na grade que é nóis, mano. E vai ter várias marchas aqui. Em São Paulo vai ser dia 17 de junho. Mas depois a galera aí do Cannabis Monitor, se quiser, vai ter várias marchas periféricas. A gente pode colocar aí pra vocês, pra galera que tá ouvindo a gente saber, né, onde vai ter outras marchas. Acho que é isso, colar junto, sair do armário, né? Acho que mais importante do que organizar uma marcha, do que colar num coletivo, é você deixar a hipocrisia de lado, parça. Acho que esse tipo de coisa é que vai mudar a situação, o panorama. E se informar. Eu acho que pra gente conseguir... Antes não tinha marcha, né? Então, por exemplo, quando a gente chegou, já existia a marcha. Então, de algum modo, a informação teve que chegar na gente. Então, nós somos replicadores também. Você aí que tá ouvindo, que depois vai trocar uma ideia com outra pessoa. Nós somos replicadores. Então, vamos fumar vários, se informar e colar nos rolês e fazer nossos rolês nas nossas quebradas também. E quando tiver... Você que tá me ouvindo, quando tiver uma marcha na sua quebrada, me marca lá no Instagram que eu vou colar. Bom, eu convido vocês a seguirem as redes sociais da Marcha da Maconha do Recife. No Instagram a gente está com @mdamaconha. Lá vocês vão estar acompanhando as nossas atividades, nossas reuniões. Nossas reuniões sempre são coletivas, externas, na rua aberta, né? Então a gente sempre está convidando. Mas para além dessa construção da marcha, a gente também está ocupando diversos outros lugares e espaços, né? Quanto Marcha da Maconha, a gente também tem outros projetos que a gente faz, as pré-atividades da marcha, que são debates dentro da periferia, dentro dos territórios, onde a gente, através de um projeto que a gente tem chamado TH Cine, que é o nosso cineclube, a gente chega na periferia, coloca um filme que traz, algum documentário que traz sobre o debate da política de drogas, para provocar o debate, depois a gente faz essa conversa. E para além dessa construção da marcha, como eu disse que a gente está em diversos outros espaços, a gente está ocupando alguns outros espaços, né, como os conselhos municipais e estaduais de política de drogas, a gente está dentro da pauta também aqui do grupo, do coletivo do desencarceramento.
em outros movimentos, né, como a RENFA, a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, né, que é um movimento de mulheres que discute nacionalmente também uma nova política de drogas. Enfim, a gente, além da construção da marcha, a gente consegue estar também em diversos outros espaços, e nas redes sociais vocês conseguem acompanhar melhor esse debate. Pegando um pouco da fala tanto da Diva quanto da Fran, eu acho que quem, por exemplo, nunca participou de uma marcha, chega junto nas marchas que estão acontecendo, tiver uma boa experiência. E às vezes, por exemplo, minha cidade não tem marcha, mas eu moro perto de São Paulo, eu moro perto de Campinas, moro perto de Santos, ou ali da Baixada, e vai encontrar, assim, eu acho que esse processo de ir chegando, né, tá chegando, ela é uma construção muito legal, porque é o processo que a gente se fortalece, né? As mãos vão se dando quando a gente vê que é uma ciranda, né, maconheira pelo país inteiro, né? Imagina uma ciranda na volta desse país enorme, né, acabando com essa proibição absurda. Acho que tem um lance que é também a possibilidade das pessoas de entenderem que às vezes até alguns gestos, né? Eu tenho um conhecido que é professor, ele estava no interior do Paraná e agora está no interior do Mato Grosso do Sul, e no lugar que ele estava não tinha marcha, mas ele usava uma camiseta de uma marcha da maconha como uma forma de mostrar a posição dele, né? Então acho que, por exemplo, o Mano e a Mana que vão naquela batalha de rima e fazem uma rima falando dessa história, é tudo construção que ajuda, né, a gente aquilo que eu estava falando, que é ajudar a mudar as consciências, né? Ter menos gente com as ideias do pânico moral, com as ideias com essas ideias mentirosas, né? O proibicionismo é mentiroso, ele é essencialmente mentiroso, a gente tem que desmentir. Eu acho que essas marchas têm esse papel. Então, eu diria assim, quem está a fim de organizar uma marcha, cola na mais próxima que tiver da sua cidade. Se quiser procurar a gente da Articulação Nacional de Marcha da Maconha, nosso melhor canal de comunicação é um que a gente criou para uma campanha que a gente tem permanente, que é o Descriminaliza STF. Muita gente não sabe, é bom saber. O Supremo Tribunal Federal tem na mão dele um recurso, que já tem 3 votos dados, já tem um quarto que já foi apresentado, que tudo indica que também é na mesma linha, que ele descriminaliza o uso de drogas. Tá? Isso aí pode ser histórico para nós. Então a gente começou essa campanha. Amanhã, que por ser o dia 20, que é todo dia 20 de cada mês, vai ter atividade à noite. Quem quiser procurar nas redes sociais, Descriminaliza STF, tanto no Instagram quanto no Facebook. Às 8 horas da noite vai estar rolando uma atividade, e a gente vai estar, inclusive, com a presença de pessoas desses lugares onde as marchas estão sendo ameaçadas e perseguidas. É importante a gente dar voz, né, para as pessoas não ficarem... A gente tem que fazer o contraponto à intimidação. Eles querem nos intimidar e a gente mete a cara para dizer que não se intimida, não. Então, a galera que quiser procurar Articulação Nacional de Marchas do Descriminaliza STF, é só falar com a gente chega junto e vamos ter o máximo. Quanto mais marchas nesse país, a gente vai estar fazendo o nosso papel, que é de construir mais lugares, né, de luta, de construção da liberdade, como dizem umas manas maravilhosas nas mulheres negras, se aquilombar, né, se aquilombar nessa luta contra a proibição. A gente tem que dizer de uma vez por todas, esse país, com essa indústria do encarceramento, com essa indústria do genocídio, não pode se chamar de democracia. Não adianta dizer, a gente elege prefeito, governador, presidente, deputado, vereador. Isso não é democracia, não. A democracia continua convivendo com isso, é uma falsa democracia. Então a gente tem que se fortalecer. Fazer as marchas é uma coisa muito importante para isso. Eu acho que esse ano a gente já vai ter um número muito maior de marchas, e a gente precisa cada vez mais ocupar as ruas, porque elas são nossas, e é nelas que a gente vai fazer a diferença. Sensacional, galera. Vou falar aqui como integrante da Marcha da Maconha também. Galera, é só chegar junto, vocês vão ser muito bem recebidos. Quem quiser chegar, chega, manda mensagem aí no Instagram, às vezes a gente demora a responder, porque muita demanda aí da vida, mas a gente responde, vocês vão ser muito bem-vindos. É isso, a galera da Marcha da Maconha tem essa característica, né, de gostar de agregar. A maconha, como a Diva falou, ela acaba sendo uma boa rede social, a galera se junta, sabe, faz aquela resenha. Então vai ser muito bacana, sabe, é uma forma de você contribuir
para essa causa, mas tem várias outras também. A gente sabe que nem todo mundo pode participar das reuniões. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, a gente tem geralmente as reuniões numa área mais central, que é a Lapa, as reuniões presenciais, né? Mas assim, a gente também tem um grande parceiro aí que está com a gente, que é a marcha, grande parceiro entre aspas, né? A Marcha das Favelas, que sempre está com a gente, assim, a gente faz altos collabs, assim, na vida. E a Marcha das Favelas, ela acontece geralmente na região do Complexo do Alemão, fica mais ali por Bom Sucesso. As reuniões geralmente elas vão passando assim por várias favelas, periferias, mas geralmente fica nessa região assim da Zona Norte. E é um movimento muito bonito que às vezes facilita que pessoas que são da periferia consigam participar, porque a gente sabe que é isso, é difícil se deslocar quando você mora na periferia, as passagens são muito caras mesmo. Aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, o metrô tá custando R$7, então assim, a gente sabe que tá difícil, né? Mas aí tem essas opções aí que a galera falou também, de participar das marchas da periferia, ou então de você pegar e juntar uns amigos e é isso, meter essa também de fazer a primeira marcha da maconha da sua cidade. Precisa ter uma pessoa para ser a primeira a fazer. Então acho que isso daí é muito importante. E para quem não puder também participar das reuniões, esteja no dia da marcha, isso é muito importante. A gente precisa ter um número grande de pessoas para mostrar que somos muitos, que somos fortes e que queremos lutar, que temos disposição para lutar, para sair do armário. Então isso é muito importante também. Por mais que você não possa participar das reuniões, chega no dia da marcha. E se você não puder chegar no dia da marcha, sabe, ajuda conversando com aquela sua tia careta, ajuda conversando com o pessoal do trabalho, ajuda conversando com quem você puder, comprando uma camisa das marchas da maconha, que é a forma que a gente consegue fazer o nosso caixa para fazer o dia ficar bonito. Então eu daria essas recomendações aí. Dá para cada um contribuir da sua forma, do seu jeitinho. E vamos para a nossa última pergunta de fato. Galera, queria saber de vocês se vocês podem nos sugerir referências no campo do ativismo antiproibicionista que conseguiram contribuir na formação de vocês. Então, assim, se vocês puderem passar para a gente seguir perfis de pessoas, indicações de leituras, indicações de coletivos para conhecer, livros, filmes, esse é o momento. Eu tenho como grande referência a Juliana Borges, né? Ela traz bem profundamente, tanto quanto mulher negra também, né? Mas esse debate do encarceramento em massa é bem cirúrgica, né? Em seus livros e seus debates, eu acho muito importante. E aí indicar também já duas companheiras da Renfa, né? Que lançaram recentemente 2 livros que tem sido bem essencial, assim, não só construir com elas, mas a leitura desses livros, que é a Luana Malheiro, que é uma grande referência dentro desse debate antiproibicionista, né, que lançou, acho que foi o ano passado, se não me engano, um livro que chama Tornar-se Mulher Usuária de Crack, né, que traz um pouco sobre essa cultura e política sobre drogas. A Luísa Saad também, que é uma grande companheira da Renfa, né, que tem um livro que fala que é o fumo de negro, né, a criminalização da maconha no pós-abolição, que traz um pouco desse histórico aqui que eu trouxe. Enfim, trazendo muitas mulheres que estão aí nesse fronte, fazendo debate antiproibicionista, que tem sido muito referência, né? Inclusive a Luana Malheiro e a Ingrid Farias, que também são da Renfa, tiveram aí nessa transição do governo, né, pautando sobre a política de drogas. Enfim, são mulheres que são essenciais, a gente está acompanhando aí, que a gente vai estar acompanhando essa conjuntura política também sobre o debate. Bom, eu fiquei pegando assim, ao longo desse período, pensando em nomes, né? Por exemplo, o Dudu Ribeiro, a Natália Oliveira, da Iniciativa Negra, eu acho que, nossa, né, balançaram muito coreto, assim, muito importante para ajudar a entender uma série de processos. Eu acho que nessa área, que é uma área, pelo fato de eu ser advogado, tentar olhar de maneira crítica essa coisa, que é o direito, o sistema de justiça, uma figura como Maria Lúcia Caram, né? Porque a Maria Lúcia, por exemplo, foi uma das figuras que eu lembro, assim, das vezes dela dizer assim, sabe, metendo o dedo na cara, para com esse negócio de descriminalizar só maconha, antiproibicionismo tem que ser para todas as substâncias, tem que ir na raiz da questão, não pode ficar. Então, assim, Maria Lúcia foi uma outra figura também, importante. Nessa referência da história do proibicionismo, eu também lembro do Henrique Carneiro, que é um cara que também, acho que muitas das coisas que ele escreveu ajudou a gente a recuperar essas questões da história. E um cara que eu vejo hoje, que também ajuda muito a gente, né,
por ajudar a desmistificar, porque é dureza, né? Ter que dizer para as pessoas que o que está falando na TV é mentira. Um cara como Siddhartha Ribeiro, que também, para mim, cumpre um papel super importante numa leitura que é uma leitura muito consistente, né? E não é numa perspectiva, que eu vou usar assim, não é panfletária, é uma perspectiva super consistente, densa, e que ajuda a gente a fazer esse processo de ir para cima dos mentirosos, né? É o que a gente tem que fazer todo dia, né, Nick? Desmentir os mentirosos. Então, acho que essas são referências importantes para mim. Ô Paulo, eu compartilho também da sua indicação do professor Henrique. Inclusive, em algum momento da conversa, eu até anotei que eu iria pedir para fazer algum tipo de menção ao professor Henrique, porque pessoa de alta consideração aqui para todas nós. Estou usando aqui como referência o professor Henrique, mas para dizer que a luta não começa na gente, né? Então, todos os que vieram antes são norte pra gente que está na luta hoje também, né? Tanto os filhos que a gente perdeu, quanto as vidas que foram tiradas, né? Grandes figuras que já passaram por aqui e deixaram seu legado, então o Padre Chicão, as mães, porque no século XXI, eu acredito que muito do que a gente tem hoje de avanço, né, no campo da discussão sobre a lei de drogas, se deve também à luta e à coragem de várias mães, né, e ao sofrimento delas também. Queria citar, então, nominalmente, o professor Henrique. Queria citar, na figura das mães, a Cidinha Carvalho, né? Então, se você quiser conteúdos de qualidade, tanto a Cultive quanto os livros, os vídeos, as entrevistas com o professor Henrique Carneiro são bem interessantes, assim. Eu também gostaria de indicar 2 livros. Um é do próprio professor Henrique, que é o História do Proibicionismo, que é uma leitura que realmente ela abarca a questão da proibição e do controle social para muito além da questão da maconha, né? E é uma leitura de bem fácil de você entender a linguagem que o professor usa. Também eu sou do coletivo DAR, e aí o Paulo estava falando da juíza doutora Caran, e foi de um artigo dela que a gente tirou o nome do nosso coletivo, né? Porque a gente concorda que não é racional a proibição, né? Então a gente tá por aí desentorpecendo a razão, e a gente tem um livro que chama Chavando o Poder. Eu acho que a Marcha da Maconha aqui de São Paulo, ela tem uma posição muito forte, anticapitalista, bastante autônoma, assim. Então, eu acho que talvez, para as pessoas que não têm essa vivência, ler o livro do Coletivo DAR pode, pelo menos, explicar algumas das posições que também estão na marcha. E também eu acho que o próprio Cannabis Monitor, galera, se você caiu de paraquedas aqui nesse podcast, entra lá, que é um portal bem idôneo. Eu sigo lá, eu acho bastante da hora. Eu acho que vocês podem gostar também. E Fileve e Gilberto. Excelentes recomendações, galera. Eu já li esse livro de Chavando o Poder, Drogas e Autonomia. Cara, esse livro é muito irado. É muito irado. Foi o meu primeiro contato com textos sobre anarquia. Pode Achei muito irado, cara. Assim, pensar assim, em formas de revolução muito mais amplas, sabe? É muito irado, cara, pensar disso, assim. Realmente uma forma de você desentorpecer a razão total. Esse livro, assim, muito bom, muito bom. Eu recomendo também. Esse livro do Coletivo DAR, ele é super lindo. Não sei se ainda tá assim, mas quando eu ganhei ele vinha com uma cedinha. Então você ainda pode ler, fumar umzinho ali junto, que vai ser muito bom. E eu vou recomendar pra galera seguir a nossa página da Marcha da Maconha. A nossa página no Instagram é @Marcha da Maconha Oficial. Não recusem, ou melhor, recusem imitações. É a Marcha da Maconha RJ Oficial. A outra é uma página que foi apropriada aí para uma galera mal intencionada. Mas é isso, sigam essa página e acompanhem aí o nosso trabalho. Outra indicação que eu faço também, já que a gente está aqui nesse podcast que é feito em parceria com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, vocês irem atrás dos textos da revista Platô,
que é uma revista aí organizada pela Plataforma Brasileira de Política de Drogas. E, assim, os textos são de alto nível, você consegue baixar o PDF aí na internet. É só chegar, botar Revista Platô no Google e você vai encontrar várias edições muito boas, assim, com uma galera excelente. E é isso. Bom, vamos nos encaminhando para o final, então. E eu queria recomendar para todos que estiveram nos ouvindo até agora, já que a gente está falando de Marcha da Maconha e tá todo mundo aí animado, doido para participar, usando a sua roupinha da Marcha da Maconha. Vocês podem acompanhar todas as listas das marchas pelo perfil do Cannabis Monitor. Então é só você ficar acompanhando, sempre vai estar lá nos stories, postagens. Então essa é uma forma de você ficar por dentro. E é isso, pessoal. Vamos nos despedindo. Então, galera, por favor, deem os seus recados finais e podem se despedir pra gente. Olha aqui, pra não perder o bonde, né, não ficar lesada, eu já vou me despedir, já agradecer esse espaço que se abriu aqui, o convite do Cannabis Monitor, agradecer a toda a galera da Marcha da Maconha de São Paulo, que nunca soltou minha mão desde que eu apareci lá com a minha família. Hoje eu não posso deixar de fazer um agradecimento muito especial pro Fileve também, que propiciou de alguma forma também eu estar aqui com vocês. Então, muito obrigado. Eu espero vocês, galera, no fundão da marcha. Só procurar na faixa do fundo. Aparece lá com o baseado que eu vou estar com o isqueiro te esperando dia 17 de junho. Acompanha a gente aí e quando tiver a marcha na sua quebrada, dá um toque pra gente colar. Obrigada, Monique. Um beijo bem grande pra você e pra Lua. E foi um prazer estar com vocês aqui na mesa, Fran e Paulo. Que massa essa troca, esse bate-papo aqui. Também quero agradecer o convite. Que massa poder trocar com você, Diva, Paulo, Monique. Bom também vocês que conseguiram, que estão nos escutando aí até o final desse bate-papo, reforçar o que Diva disse. A importância da gente estar ocupando esses espaços, que vocês cheguem nas marchas da maconha que vai estar acontecendo aí nas cidades de vocês, que é muito importante. E parabenizar também esse canal aqui, né, esse podcast, que é um instrumento com certeza transformador, assim, então muito necessário. Parabéns, galera. Saudações aí para vocês e até uma próxima. Bom, queria também agradecer demais aqui a oportunidade. Bom demais estar batendo papo aqui, trocando ideia com a Diva, com a Fran. A Diva já se encontra pessoalmente em várias, né? Nos encontraremos de novo. Também saudade demais aí a Monique, que a gente também só se conhece por conta de rede social, mas super militante aí também da luta. E parabenizar, né, o Cannabis Monitor e essa parceria com a plataforma, né, para garantir esse espaço. Dizer para a galera o seguinte, olha, uma das coisas importantes, né, a Dilma falou assim, né, não soltar a mão. Qualquer pessoa que estiver aqui nesse país que está passando por uma situação de opressão em relação a isso, tenta, se for o caso, avisa a gente, sabe? Avisa a gente, não deixa ninguém sendo oprimido, sendo injustiçado. E assim, ó, não é exclusivamente no campo das chamadas, drogas, não. Pô, a gente está vendo um horror aí, em São Paulo, gente. Prefeito, governador querendo fazer campo de concentração no interior pro pessoal da região, que eles chamam de Cracolândia, que não é a Cracolândia, eles chamam de Cracolândia, mas não é, sabe? Então, a gente tem que ter essa coisa sempre presente. Se souber que alguém que está passando por algo assim, ou se a própria pessoa estiver passando, procura a gente, tá? Para o pessoal da Marcha de São Paulo, Marcha de Recife, Marcha de Campinas, Descriminaliza, que é o canal da Articulação Nacional, mas não deixa passar batido nenhuma opressão e nenhuma injustiça. Com certeza, a gente vai tentar, de alguma forma, dentro dos nossos limites, ajudar a responder isso aí. E quanto mais a gente reagir a essas opressões e essas injustiças, a gente vai estar mudando o mundo. Isso aí é o mais importante. Então, salve, bom demais e que venham outros por aí. Tamo juntos. Queria falar também que eu fiquei muito feliz de estar aqui com mulheres negras da periferia aí, em maioria. Paulo Mariante nem preciso falar, é maravilhoso, tá em todas as lutas que a gente puder imaginar. Você é uma máquina de ativismo. Então foi muito bom, gente. Muito obrigada aí por terem aceitado o nosso convite. Pô, que troca bacana.
E bom, é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim do nosso papo com Diva Sativa, Fran Silva e Paulo Mariante, em que debatemos sobre os eventos recentes envolvendo ataques e tentativas de criminalização das marchas da maconha pelo país. Além de informações sobre os corres que estão rolando para botarmos nossos blocos na rua e lutarmos pelo fim da proibição no Brasil. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. E se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate político sobre drogas, direitos e cuidado no Brasil. Apoie o Maconhômetro e o Cannabis Monitor, curte, compartilha e, se puder, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.c/cannabismonitor. Eu fico por aqui, um salve para geral e até o próximo debate. Maneirão, hein? Gostei. Mandou bem pra caralho, tá ligado? São maconheiros!